Bom, vamos então agora orar, né, para que Deus fale conosco nessa noite. Eu tenho, assim, convicção de que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Deus já tem falado comigo há algum tempo sobre esse assunto. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, com você que está em casa, com vocês que estão aqui comigo, isso que Deus tem ministrado ao meu coração. Mas antes eu gostaria de orar. Orar mais uma vez para que Deus realmente, para que o Espírito Santo de Deus ministre, aplique essas verdades ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez, Deus, colocar a minha vida diante do Senhor e pedir que o Senhor me ajude a comunicar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesta noite, que essa palavra possa realmente, Senhor, desafiar os meus irmãos, aqueles que estão em casa me ouvindo, aqueles que estão aqui, que nós possamos ser tocados pelo seu Santo Espírito, Senhor. Que o teu Santo Espírito fale mais uma vez conosco nessa noite, ministre mais uma vez ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Joia. Pessoal, mas antes eu gostaria de saber como que vocês estão passando por esse período de pandemia, de isolamento. Vocês que estão aí em casa me ouvindo, como que está sendo esse tempo para vocês? Está sendo difícil? Está sendo bom ter um pouco mais de tempo em casa, com a família, para aqueles que estão mais em casa? Alguns nem tanto, né? Alguns trabalhando, né, Aninha? Normalmente. Eu não sei quanto a vocês, mas lá em casa, a gente está percebendo, assim, um fenômeno, um negócio meio estranho. Eu não sei se tem a ver com esse clima seco, né? Essa seca que a gente tem vivido, mas a gente está percebendo que as roupas estão encolhendo muito. Não sei por quê, manhã. Eu não sei se os botões, né, resolveram fazer distanciamento, né, não está fechando mais. Isso está acontecendo lá na sua casa também ou não? Você que está em casa. Lá em casa, até a pantufa, para quem não sabe, a pantufa é a nossa cachorra, né? Até a pantufa engordou, a pantufa está uma bolinha. Aliás, ela está meio deprimida, acho ela que está mais sentindo lá em casa esse tempo, né? Essa noite era 3:30 da manhã e eu estava atacando a geladeira. Confesso o meu pecado. Eu não estava conseguindo dormir, me deu frio, meus pés gelaram, eu fui para o banheiro, liguei o aquecedor no meu pé para esquentar. Isso era 3:30 da manhã. Aí o pé esquentou, aí eu falei, agora eu vou para a cama que eu consigo dormir. Aí de repente houve um barulho assim. Aí a minha barriga estava roncando de fome. Aí eu fui para a geladeira, mas eu lembrei da mensagem do pastor Willy, o lado bom do lado ruim, né? Eu poderia ter atacado uma feijoada, um bolo, né, uma macarronada, mas eu tomei leite desnatado. Então, tem o lado bom do lado ruim, né, irmão? De atacar a geladeira à noite. Mas é isso aí, né? Não sei se vocês estão pensando mais em comida também nesse tempo, como eu. Só que eu decidi que eu só vou fazer dieta depois que acabar esse isolamento, né, gente? Porque isolamento, distanciamento e dieta, não há saúde mental que resista, é ou não é? Pelo menos para mim, não dá. Então, a dieta vai ficar para depois que, se Deus quiser, tudo voltar ao normal. Mas é isso aí, gente. Falando em comida, né? Acho que é porque eu estou pensando muito em comida, mas o tema que nós vamos tratar hoje à noite, ele é um pouquinho indigesto. Nós vamos falar, como vocês, aqueles que viram aí nos nossos grupos, nas nossas redes, vamos falar sobre o poder da língua. O poder da língua. O que inspirou essa mensagem foi um versículo de Provérbios que nós vamos ler logo mais, que diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Eu pensei, uau, que poder é esse, né? Quanto poder! E eu confesso para vocês que esse tema é um dos meus maiores desafios. Não é fácil controlar a nossa língua. Não é fácil cuidar do que nós falamos. Esse, para mim, é um grande desafio. Hoje eu já estou um pouquinho melhor nisso, eu tenho já tentado cuidar disso há algum tempo, mas volta e meia a gente pisa na bola, né? Volta e meia eu falo, puxa, por que eu fui falar isso? Não tinha necessidade. Ou então, por que eu fui falar desse jeito? Não precisava falar assim. Então, essa realmente é
é uma dificuldade para mim, e a Bíblia diz que não é uma dificuldade só minha, ela diz que quem não tem dificuldade nessa área é perfeito. E como eu acredito que ainda não tem ninguém perfeito aqui, eu acredito que essa seja uma dificuldade sua também. Mas, pensando nisso, queridos, nessa dificuldade que todos nós temos, é importante nós entendermos que o que nós falamos importa. O que nós falamos é muito importante. Nós temos que tomar muito cuidado com esse membro aqui, chamado língua. Né? Eu estava essa semana, né, a gente vendo tudo isso aí, né, vidas negras importam, todos esses processos, aí me veio essa ideia, né, o que falamos importa. E importa muito, porque a Bíblia diz que a nossa língua tem muito poder. Uma coisa que nós decidimos lá em casa, né, eu vou contar alguns segredos para você aí de casa e para você que está aqui comigo, mas lá em casa, assim, nós já decidimos que nós não falamos em divórcio. Desde o princípio. O divórcio não era uma opção para nós, então nós não falaríamos sobre isso, mas nós já falamos sobre segundo casamento. Como assim, né? Um dia, vou explicar para você, fique tranquilo, tá? Alguns fizeram cara de assustado, né? Como assim, né? Mas um dia, assim, de madrugada, eu e o Rogério, a gente estava conversando, era tarde da noite já, e a gente estava, assim, num papo super cabeça, né? Assim, filosofia, sociologia, falando sobre a vida, sobre a morte, né? Teologia, heresia, a gente misturou tudo, falando. Aí, de repente, o Rogério falou, mas o duro não é morrer. O duro é saber que a esposa vai casar de novo. Olha, homem pensa nessas coisas, né? Sei por quê, né, maninha? Aí, eu falei para ele, olha, eu não tenho problema com isso não, né? Se Deus me livre e guarde, como diz o ditado, né? Acontecer alguma coisa comigo, você pode casar de novo. Como se a essa altura do campeonato isso importasse, né? Minha opinião. Mas eu falei, caso aconteça alguma coisa, você pode casar de novo, mas, por favor, case com uma boa mulher. Aí ele falou assim, mas como assim? O que é uma boa mulher, né? Porque para o homem pode ser diferente esse negócio, então tem que explicar, né, irmão? Aí eu falei, olha, uma boa mulher é uma mulher que vai cuidar bem da Maria Eduarda, que vai tratar ela com carinho, que vai ser amorosa, que vai cuidar bem dela, que não vai judiar dela. Aí, inclusive, na hora, nem sei se eu deveria falar isso, mas assim, na hora eu até pensei, eu falei, se chegar a acontecer alguma coisa comigo e a Maria Eduarda ainda for de menor, você pode casar com a fulana. Aí eu falei, mas como assim? Você está preocupada com uma mãe para Maria Eduarda e não uma esposa para mim? Eu falei, é óbvio que é isso. Você acha que eu vou estar preocupada com a sua esposa? Estou preocupada com a mulher que vai cuidar da Maria Eduarda, obviamente. Enfim, nós, de vez em quando, ainda rimos disso, né? Que falar de segundo casamento pode, mas de divórcio não. Então, gente, brincadeiras à parte, o fato é que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa língua tem poder. A Bíblia fala isso literalmente. O que nós falamos tem muita importância, tá? Então, eu não sei como que é isso para você, né? Eu não sei como você tem usado sua língua. Pensa um pouquinho aí, no que você tem falado. Você que está em casa. No meio dessa pandemia, o que tem saído da sua boca? Louvores a Deus? Gratidão ou murmuração? O que tem saído? Se você, assim como eu, é uma pessoa que tem essa dificuldade, né? Alguns têm mais dificuldade, porque uns falam mais, né, irmão? Alguns falam demais, outros têm menos dificuldade, mas todos nós, eu não, né, Aninha? Todos nós temos que cuidar com isso. O que tem saído da sua boca? Como que você usa a sua língua? Você, como eu, é daqueles que de vez em quando fala alguma coisa que não deveria falar, às vezes sem pensar e depois pensa, puxa, por que eu fui falar isso? Tem que pedir perdão agora. Ou então, por que eu falei desse jeito, né? Poderia até ter falado. Precisava realmente falar, mas não precisava ter falado desse jeito.
Não precisava ter falado nesse tom, não precisava ter magoado, não precisava ter machucado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Ou seja, nós devemos falar menos. Nós devemos ouvir primeiro. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque o que nós falamos importa. Temos que tomar muito cuidado com isso. Que nota você se daria nisso? Como que você está nesse processo de aprendizagem? Porque é uma aprendizagem, gente. É um exercício, é algo que a gente precisa cuidar constantemente. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, provavelmente você já leu os textos que falam sobre isso, você já deve ter ouvido mensagens sobre isso, mas esse é o tipo de tema que nós temos que pensar constantemente, quem sabe até diariamente. Precisa estar muito claro na nossa mente que o que nós falamos é muito importante. Que a nossa língua tem um grande poder. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse poder. O que a Bíblia nos ensina sobre esse poder da língua. O Salmo 34, versículo 12, diz o seguinte: quem de vocês quer amar a vida e deseja ter dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você quer ser feliz, irmão? Olha o que esse texto está falando. Aquele que quer ser feliz, se você não quer ser feliz, tudo bem, você ignora. Né? Mas eu quero. Aquele que quer ser feliz, guarda a sua língua. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode trazer infelicidade, dor, amargura. Então, tome muito cuidado com o que você fala. E Provérbios 18, aquele texto que eu citei no comecinho, Provérbios 18, 21, fala sobre esse grande poder da nossa língua. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só quanto poder. Você conhece algo mais poderoso que a vida e a morte? Além do próprio Deus, é claro. Mas a Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Mas o que esse texto está querendo dizer? Eu já vi muitas interpretações desse texto falando sobre pensamento positivo. Você tem que tomar muito cuidado como você fala, você não pode falar isso, porque se você falar, acontece. Né? Mas não é disso que a Bíblia está falando, não é isso que a Bíblia ensina. Né? Como se fosse assim, né? Senão todo mundo ia ficar, Senhor, eu vou ter uma Ferrari, vou ter uma Ferrari, vou ter uma Ferrari. Aí uma hora aparece uma Ferrari lá na garagem, né? Senhor, eu vou ganhar a loteria, não pode, porque não pode jogar, né? Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Senhor, eu vou ter uma mansão, aí de repente você tem... Não é disso que a Bíblia está falando. Né? A Bíblia está falando, gente, que nós temos que tomar muito cuidado. O que a Bíblia está nos ensinando com esse texto? Que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque a maneira como nós usamos a nossa língua, aquilo que nós falamos, pode trazer vida, pode trazer esperança, pode trazer edificação, pode trazer alegria, mas pode também trazer dor, sofrimento, magoar, ferir, matar alguém. Não literalmente, mas emocionalmente, matar relacionamentos. A língua pode construir bons relacionamentos ou pode matar relacionamentos. A língua tem esse poder. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como nós usamos, né, a nossa língua. Tem um outro texto aqui também, de Provérbios 12, 18. Eu estou querendo mostrar para vocês, o meu objetivo é que vocês saiam daqui convencidos, né, e cientes desse poder tão grande que a nossa língua tem, que aquilo que nós falamos tem, tá? Então, Provérbios, capítulo 12, versículo 18, diz o seguinte: há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha, que coisa maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. A Bíblia pode ferir como uma espada.
pode matar, destruir a vida de alguém. Mas ela também, se bem usada, a língua dos sábios deve trazer cura para a alma. Olha que coisa poderosa. Você pode decidir como você usa a sua língua. Como uma arma ou como um remédio. O que tem saído da sua boca? Tem trazido cura para as pessoas? Tem trazido esperança? Fé? Ou tem ferido? Machucado? Você escolhe qual o efeito. Porque o que nós falamos importa. A maneira como nós usamos a nossa língua, queridos, aquilo que sai da nossa boca é muito importante e nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que nós falamos, queridos, revela quem nós somos. Olha o poder da língua. A língua tem poder de trazer vida ou trazer morte. A língua tem o poder de ferir ou de curar. E a língua tem o poder de revelar quem nós somos. Olha só o que Tiago, capítulo 1, 26 diz. Eu estou lendo aqui para vocês, tá? Para vocês não terem a preocupação de ficarem procurando. E na live também, acho que tem os textos, né, Gu, que está saindo aí para o pessoal. Olha só o que diz Tiago 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E a sua religião não tem valor algum. Olha só, queridos, aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, revela quem nós somos, revela quem é o nosso Deus, revela qual é a nossa fé. Às vezes a gente não para pensar o poder disso, isso é muito sério. Às vezes a gente professa uma coisa, mas com a nossa linguagem no dia a dia, é que nós revelamos quem nós realmente somos. É o que sai da nossa boca que revela isso. Mateus 12, 34 também diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a nossa linguagem mostra o que está dentro do nosso coração. Quem nós somos. É aquilo que nós falamos que revela se nós estamos cheios do Espírito ou se nós estamos cheios de amargura, de raiva, de... Se você quer saber quem você realmente é, preste atenção naquilo que você fala. Se você quer conhecer uma pessoa com quem você convive mais de perto, é só você prestar atenção no que ela fala. Porque a Bíblia fala, ou seja, sai da nossa boca aquilo que está dentro de nós. Então, a nossa língua, o que falamos, tem o poder de revelar quem nós de fato somos. Nós não conseguimos guardar a nossa língua o tempo todo. Nós até podemos disfarçar por alguns instantes diante de algumas pessoas. Mas aquilo que nós falamos, a maneira como nós usamos a nossa língua, é que realmente revela quem nós somos. Porque aquilo que nós falamos importa. Aquilo que nós falamos é muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, com aquilo que sai da nossa boca. Isso é muito sério. A Bíblia diz também que o que falamos tem o poder de nos absolver ou nos condenar. Olha que sério isso. Olha quanto poder tem a nossa língua. A gente já sabia que era importante, né, o que a gente fala. A gente já sabia que a nossa língua tem poder. Mas a nossa língua, ela tem o poder de matar ou de trazer vida, de curar ou de ferir. A nossa língua tem o poder de revelar quem nós somos. E ela também tem o poder de nos condenar. Olha como isso é sério. Olha o que diz Mateus. Eu confesso que isso traz, assim, muito temor ao meu coração. E eu espero que traga temor também ao seu coração. Porque olha só o que a Bíblia está dizendo. O que Jesus está dizendo. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Muito sério, não é? Nós vamos ter que dar conta, queridos.
daquilo que nós estamos falando, daquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca pode nos absorver, pode ser um motivo de alegria para o Senhor. Se nós usamos a nossa boca para curar, para sermos bons conselheiros, para pregar a palavra, para louvar a Deus, isso vai nos absorver em Cristo. Mas a nossa língua revela do que está cheio no nosso coração. Ela pode também nos condenar. Porque o que nós falamos é muito importante. O que nós falamos importa muito. É muito sério isso. E por fim, eu gostaria de ler um último texto aqui que diz, um texto um pouco grande, eu vou ler agora. Aqueles que quiserem abrir aqui comigo, está em Tiago, capítulo 3, né? Já pode ir abrindo lá. Mas esse texto, queridos, ele nos revela que o que falamos tem o poder, a nossa língua, ela tem o poder de controlar, dirigir, incendiar, destruir, matar. A Bíblia diz, esse texto diz que ela é veneno mortal, ela pode ser um veneno mortal para amaldiçoar ou ela pode abençoar. A língua tem grande poder. Tem superpoderes. Olha só o que diz Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2 até o 12. Nós vamos ler. Olha só, preste muita atenção na ênfase que Tiago dá a essa questão. Porque todos tropeçam em alguma coisa, mas se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos todo o corpo. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme. Olha os exemplos que Tiago dá. E levados para onde o piloto quer, ou seja, a língua pode dirigir. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou azeitonas e a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quanto poder! Assim como o leme do navio, a língua dá direção. É ela quem, na verdade, dirige a nossa vida, os nossos comportamentos. Por isso que o que nós falamos importa. E o Tiago deixa claro isso, queridos. Nós fazemos isso. Muitas vezes nós usamos, os nossos lábios para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor. E depois nós usamos essa mesma língua para falar mal dos outros, para amaldiçoar, para murmurar. Nós corremos esse risco. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas a exortação que a Bíblia está nos dando é a seguinte: não deve ser assim. Não precisa ser assim. É incoerência isso. Nós precisamos definir. Nós precisamos cuidar com o que nós falamos. O que nós falamos importa, é muito importante. Pode nos condenar, pode matar, pode ferir ou pode abençoar. Pode pregar, pode falar sobre as maravilhas de Deus. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Fale menos. Pense no que vai falar.
Esse é um exercício que eu tenho procurado fazer há muito tempo. Depois que sai da nossa boca, depois que fere alguém, é tão difícil. Maridos, esposas, mães, pais, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala um para o outro, né? Com os nossos filhos. O que nós falamos é poderoso, pode ferir, ou pode encher de alegria, de esperança, de fé. De que maneira você tem usado a sua língua? O que você tem falado? Que poder você tem dado à sua língua? O de uma arma ou de um remédio? Como o texto que nós lemos disse. Quanto poder, não é mesmo? Quanto poder tem a nossa língua? Quanto poder tem aquilo que nós falamos, queridos? É por isso que nós precisamos cuidar disso constantemente. Nós precisamos aprender a domar. Assim como o texto diz, né, que é feito com o cavalo, o freio na língua é o que segura aquele animal imenso, forte. Nós precisamos pôr um freio na nossa língua, nós precisamos pôr um filtro, nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que só deve sair da nossa boca aquilo que edifica. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso semana que vem. Mais uma vez eu te pergunto, como você tem usado a sua boca? O que tem saído da sua boca? Você tem abençoado a vida de pessoas com as tuas palavras? Ou que sai a murmuração? É reclamação o tempo todo. Use a sua boca, use as suas palavras para curar, para trazer vida, para elogiar, para falar verdades duras, se for necessário, com amor, para que as pessoas cresçam, mas com sabedoria. Você pode ser um bom conselheiro, as pessoas te veem como uma pessoa sábia, que pode dar bons conselhos. Você tem usado a sua língua com sabedoria para aconselhar, para incentivar, para exortar em amor? Para curar, para adorar, para agradecer a Deus todos os dias. Queridos, olha como Deus tem cuidado de nós nesse tempo, não é verdade? Você que está em casa me ouvindo, está te faltando algo? Mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor tem cuidado de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. É claro que às vezes bate, né? Momentos difíceis, a gente fica mal, mas o Senhor tem cuidado de nós. Ou o que tem saído é murmuração. Ou você critica o tempo todo. Nada contra uma crítica construtiva, mas você é daquele tipo de pessoa que só critica, que só reclama, que só fala mal. Talvez você tenha usado a sua língua para espalhar mentiras. Que, aliás, hoje em dia, né, gente, a gente tem que cuidar. Não só com aquilo que nós literalmente, audivelmente falamos, mas hoje, em tempo de redes sociais, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com a tal das fake news, né? Para não espalhar mentiras. Muito cuidado com o que você fala, com o que você tecla lá nas suas redes. Como você tem usado a sua língua? Para falar mal dos outros? Aliás, eu não vou entrar nesse assunto, porque esse vai ser o tema da próxima semana. O pecado da maledicência. Que basicamente, nós vamos falar mais sobre isso semana que vem, mas basicamente é o ato de falar mal. Aliás, esse, queridos, foi assim, um dos temas que mais me impactou nos últimos anos. Quando eu ouvi uma mensagem e eu fui pesquisar mais profundamente sobre esse assunto, isso me impactou profundamente. Por isso que eu resolvi compartilhar isso com vocês. Já falei um pouquinho com os alunos aqui da faculdade sobre isso, porque foi algo que trouxe assim, muito temor ao meu coração. Então, nós vamos conversar especificamente sobre isso na próxima semana. Muito cuidado. O que você fala importa. É muito importante. Queridos, eu tenho certeza que se nós praticarmos isso, a nossa vida vai ser outra. A nossa vida vai ser diferente, vai fazer diferença. Se nós pararmos de reclamar, de murmurar, e começarmos a usar a nossa boca para
adorar, para abençoar pessoas, para incentivar pessoas, para ensinar os princípios da palavra de Deus para as pessoas, a vida das pessoas podem ser diferentes. Os nossos relacionamentos, eu garanto para vocês, que se nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos, com o que sai da nossa boca, com a maneira como nós falamos, os nossos relacionamentos serão melhores. Nós vamos construir vida, amizades. Eu tenho convicção que se nós formos sábios em usar a nossa língua, a nossa igreja vai colher os frutos disso. Nós vamos ser discipuladores, semeadores da palavra, de esperança, de alegria, de louvor, de adoração. E todos ganham com isso. A igreja ganha, você ganha, a sua família ganha. Eu tenho convicção que se você levar isso muito a sério, a sua casa vai ser bem melhor. O seu casamento vai ser melhor. O seu relacionamento com os seus filhos vai ser melhor. Isso pode fazer toda a diferença. Afinal, nós começamos um texto, né, lendo. Se você quer ser feliz, se você quer ter dias felizes, cuida da sua língua. Cuida com aquilo que você fala. Cuida com aquilo que sai da sua boca, porque o que nós falamos é muito importante. Então, queridos, vamos usar a nossa boca para abençoar, para agradecer a Deus, para semear a palavra, para elogiar, para exortar com amor. Vamos parar de ficar murmurando. Aliás, essa série tem 2 mensagens. Se tivesse uma terceira, nós iríamos falar sobre murmuração, mas fica para uma outra oportunidade. Né? É um outro pecado também que a Bíblia menciona bastante. Então, tome cuidado. Use a sua boca para abençoar. Cuidado com aquilo que você fala. Pense antes de falar. Não seja precipitado. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Pense naquilo que você vai dizer. Pense se aquilo vai trazer vida, cura ou dor ou morte. Eu gostaria de desafiar vocês essa semana, em função disso que nós falamos, a todas as noites parar e fazer uma reflexão. Aliás, não só à noite, né? Que você preste atenção nisso ao longo do dia. Durante essa semana, policie aquilo que você fala. Comece a policiar aquilo que sai da sua boca. Comece a fazer a seguinte pergunta: eu estou usando a minha boca de que forma? Para abençoar ou para amaldiçoar? Ela está sendo um instrumento de cura, de louvor a Deus, ou de murmuração, de coisas que não agradam a Deus? Linguagem torpe, maledicência. Como você está usando? No final de cada dia, eu gostaria que você se desse uma nota. De 0 a 10. O Rogério gosta de falar sempre de 5 a 10, para ninguém ficar abaixo de 5, mas eu sou mais maldosa. De 0 a 10, que nota você se daria para a maneira como você está usando a sua língua? Está acima da média? Está pelo menos para cima de 7? Dá para passar? Coisa de professor, né? Mas avalie, querido. Você que está em casa me ouvindo, eu gostaria que você levasse isso a sério. Coloca um lembrete lá na sua geladeira. Como eu usei a minha língua hoje? O que saiu da minha boca hoje? O que sai da nossa boca, os nossos ouvidos, o nosso coração escuta e absorve. Então tome muito cuidado. A felicidade está relacionada àquilo que falamos e àquilo que pensamos. Tome muito cuidado com isso. Desafio aceito? Vocês topam? Vamos ver qual vai ser a média, a nota. Vocês não vão precisar me falar não, né? Mas pensem seriamente sobre isso. E eu gostaria de mais uma vez orar, para que realmente nós possamos levar muito a sério o poder da língua. Que nós possamos realmente entender que aquilo que falamos importa. Tem grande força. Revela quem somos. Revela o que há no nosso coração. Pode nos condenar. Então tome muito cuidado. Muito cuidado com o que sai da sua boca. Pense muito bem antes de falar, porque o que você fala, o que nós falamos realmente importa. Vamos
Vamos orar, queridos. Abaixa a sua cabeça, você que está em casa. Abaixa a sua cabeça. Vamos fazer uma oração pedindo para que realmente o Espírito Santo de Deus nos ajude com isso. Que Ele nos exorte sobre isso. Que Ele coloque um guarda na nossa língua, na nossa boca, como um texto bíblico diz. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê graça, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Deus. Que o Senhor nos dê temor, Pai, sobre aquilo que falamos, ó Deus. Como nós vimos aqui essa noite, quanto poder tem, Senhor, naquilo que falamos, ó Pai. Senhor, é uma grande responsabilidade saber que aquilo que falamos, ó Deus, pode trazer vida, pode trazer esperança, Senhor, mas também pode ferir, Pai. Também pode matar, Senhor, também pode amaldiçoar, Senhor. Tem misericórdia. Que nós possamos entender, ó Deus, que há muito poder na nossa língua, há muito poder naquilo que falamos. Que aquilo que falamos é importante, Senhor. Nós precisamos zelar, Pai, com aquilo que sai da nossa boca, Senhor. Senhor, nós não queremos ter uma religião vã, Senhor. Nós não queremos ser incoerentes, Pai. E quantas vezes somos, Pai? Quantas vezes erramos? Quantas vezes sai da nossa boca aquilo que não te agrada, Senhor? E nós queremos pedir nessa noite que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos ensine isso, Pai. E que essa palavra, Senhor, que esses textos que nós lemos aqui, Senhor, tragam grande temor ao nosso coração, Senhor. A ponto de nos fazer refletir, ó Deus, no que vamos falar, Pai. A nos fazer refletir sobre a maneira como nós vamos usar, ó Deus, os nossos lábios, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, Senhor. Que assim como diz, ó Deus, a Tua palavra, que possa sair, Senhor, dos nossos lábios, ó Pai, como sábios, palavras que trazem cura, Senhor. Que trazem alívio, Senhor, especialmente nesses dias difíceis que nós temos vivendo, tantas pessoas, ó Pai, sem esperança, tantas pessoas sofrendo, Senhor, que a nossa linguagem seja uma linguagem que traga vida, Senhor, que traga esperança, Senhor, que traga consolo, Deus. Em nome de Jesus, que possamos fazer a diferença nesse tempo, Pai, com o que falamos e como falamos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ensine, por favor, eu te peço, Espírito Santo, a cada um de nós. Nos dê discernimento e sabedoria para sermos felizes no Senhor, através daquilo que falamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.